Vamos abrir o texto sagrado, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra o texto, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração. É um texto muito conhecido por nós. Lucas, capítulo 24, verso 13, vai contar a história de dois homens. E estes tiveram um encontro com Jesus e um encontro transformador. Lucas 24, verso 13. Amém, queridos? Encontraram o seu texto? Abra a palavra de Deus. Vamos ler com atenção a expressão do Senhor. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter dito uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando ele partira o pão. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus, amém? Eu tenho toda certeza que não existe, talvez, uma expressão ou uma ordem tão imediata no nosso tempo como é a condição de precisarmos estar íntimos com Cristo. A intimidade com Deus hoje deve ser um marco da igreja de Jesus. Estamos tão atordoados frente às coisas que estamos vivendo que muitas vezes passamos desapercebidos desta realidade da intimidade e da experiência dessa intimidade com Cristo. Eu tenho dito isso e tenho dito isso peremptoriamente, de que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Jesus, ela precisa se aproximar dessa realidade intimista com Cristo. Jesus precisa deixar de ser uma expressão religiosa, uma expressão de uma litania, e Jesus precisa ser uma expressão da realidade das nossas vidas. Esta é a virtude pela qual eu acredito que hoje nós precisamos refletir sobre a temática da intimidade com Deus, da intimidade com Jesus. Antes de nós trazermos alguns pontos importantes sobre este texto, quero falar a vocês sobre esta condição da intimidade, o que é intimidade, como esta expressão pode vir a nós. Intimidade, queridos, tem a ver com a capacidade que nós criamos de estarmos inseridos em contextos próximos.
é a capacidade de habitarmos, é a capacidade de reconhecermos condições da interioridade nossa e da interioridade do outro. A intimidade tem a ver exatamente com esta capacidade que nós vamos criando de gerarmos na vida do outro e na nossa vida a potencialidade de entendermos o que vai no coração, o que vai na expressão da vida. Nós não nos tornamos íntimos das pessoas se não caminhamos com elas. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma jornada. A vida cristã ela é um início, mas ela é um fim, quando então seremos levados ao sepulcro e depois seremos levados ao Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui por um propósito, conhecer Jesus. Conhecê-lo na sua vontade, conhecer nas suas realidades, conhecê-lo na sua intimidade. Por isso que eu tenho dito, eu tenho falado, eu tenho afirmado sobre a importância de uma igreja íntima com Jesus. De uma igreja que anda com Jesus, que vive com Jesus, que ouve Jesus, que entende o seu propósito. Porque não adianta nada irmos se Ele não for. A semana passada ministrei à igreja, a nossa igreja em Garça, e eu disse o seguinte, não adianta nós irmos sendo abençoados, não adianta nós irmos ganhando coisas e tendo coisas se o Senhor não estiver conosco. Ele precisa estar conosco. Agora, por que a intimidade? Qual a importância da intimidade? Porque é na intimidade que nós vamos descobrindo exatamente a razão do propósito de Deus na nossa própria vida. Nós não podemos nos perder. O que nós esperamos da intimidade com Deus? Aliás, o que Deus espera da intimidade conosco? A expressão que Deus quer colocar no teu coração e no meu coração nessa noite é que, de alguma forma, a voz dele não pode ser uma voz fria, uma voz qualquer. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para o teu coração? Como que você tem aberto o teu coração e falado com Deus, e como você tem colocado os teus propósitos diante de Deus, quais as direções que Ele tem te dado? E tudo isso é descoberto exatamente no propósito da intimidade. O Dallas Willard, quando escreve, ele diz o seguinte, ele fala, o propósito do Senhor é sempre que haja uma revolução no nosso caráter. Willard fala o seguinte, ele diz, essa revolução no nosso caráter, ela vai ser processada através de uma alteração da nossa interioridade, que é contínua na relação pessoal com Cristo Jesus e com as pessoas. É uma revolução que muda as nossas ideias, que muda as nossas crenças, que muda os nossos hábitos e que muda as nossas escolhas. Quando nós vamos intimizando a nossa vida com Deus, nós vamos sendo transformados de dentro para fora. É uma revolução da nossa interioridade, do nosso caráter. A verdadeira conversão é a conversão do nosso caráter. É onde o Espírito de Deus habita. E essa intimidade, essa amizade com Deus, ela cria esse processo na gente. Essa relação do dia a dia, das nossas práticas espirituais, da nossa oração, da meditação da palavra, do jejum, é exatamente destas práticas que nós vamos encontrando a realidade de Cristo em nós. E aí Deus vai nos chamando a amadurecer. Aí Deus vai nos chamando a crescer, aí Deus vai nos chamando a evoluir conforme a sua vontade, e esse relacionamento íntimo leva-nos a conhecer este Deus que vai nos transformando e que vai gerando percepções acerca dele que nós não tínhamos anteriormente. É na intimidade, é no dia a dia. Nós nos reunimos talvez 1, 2, 3 vezes por semana, num culto, num momento aqui que a igreja se reúne, nós ouvimos a explanação da palavra, nós somos tocados e ministrados por ela, mas e daí? E o restante? E o dia a dia? Jesus tem nos chamado exatamente a esta intimidade do dia a dia. Por isso que eu quero trazer para vocês a narrativa deste texto, desta história bíblica, porque esta história bíblica mostra esses dois homens, mostra essas duas personagens que evidenciam para nós, nesta jornada, nessa caminhada, uma condição de transformação. Há uma transformação nesse caminho.
Há uma mudança nesse caminho exatamente por conta de uma intimização com a pessoa de Jesus. O texto vai dizer para nós, o texto começa no verso 13, que estes homens, diz o texto, estes dois homens estão vindo de Jerusalém. Eles estavam reunidos com discípulos. Aliás, eles são chamados de discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús. Eles ouviram acerca de Jesus. Aliás, eu tenho para mim que eles ouviram Jesus falar. Eles tiveram impressões de Jesus. Eles falam o seguinte lá no verso 21, eles falam: nós esperávamos que ele ia restaurar Israel. Eles conheciam a respeito de Jesus. O texto diz isso para nós. E o texto diz que eles vêm tristes. Eles saem de Jerusalém acerca desse vilarejo chamado Emaús, e eles vêm tristes. A Bíblia diz que os olhos deles são fechados. Ele diz, eles conversavam do que estava acontecendo, e era uma conversa lúgubre, era uma conversa triste, era uma conversa ruim, porque as notícias eram ruins para eles. E o verso 15 vai dizer que enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam, Jesus aparece para eles. E aqui nós vemos um dado interessante, porque Jesus aparece para eles e eles não o reconhecem. Em certos momentos da vida, Jesus se torna irreconhecível na nossa trajetória. Porque os nossos olhos estão tão vilipendiados às questões da vida que nós perdemos o foco de Jesus. Muitas vezes na jornada cristã nós perdemos o foco de Jesus. É como se Jesus não estivesse junto. Estamos tão alurdidos, estamos tão atordoados com notícias, com questões da nossa interioridade, estamos tão perdidos por conta dos sofrimentos da nossa vida, que nós nos perdemos e nos esquecemos de quem está perto. Esses discípulos estão andando, Jesus se aproxima perto deles, o texto diz que Jesus começa a caminhar com eles, mas o verso 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Os olhos deles foram impedidos. Aí a minha pergunta é a seguinte: o que faz com que os nossos olhos sejam impedidos de ver Jesus? Quais são as realidades e condições pelas quais, muitas vezes, isso nos leva a desconhecer Jesus? Quais razões intrínsecas em nós que geram um desprendimento da fé? O que faz a gente se perder? O que faz a gente destoar do propósito de Deus? A vida, meus queridos, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa, porque existem nuances na nossa vida que faz a gente se perder. Quantas pessoas você vai reconhecer aí, lembrar aí, pessoas que passaram por aqui, que passaram pela sua vida, que narraram Jesus em suas vidas, que amavam Jesus, mas que por um lampejo, que por uma realidade ínfima, pequena, se perderam. Eu sempre digo que o grande problema não são as grandes distorções, são as pequenas distorções, como num desnível. Se você sabe o que é um desnível, você vai saber o que eu estou dizendo. Às vezes, é apenas um pequeno passo fora. Aqui é um pequeno passo fora, mas na jornada da vida, o desnível desse passo fora fica muito longe, muito longínquo lá. Às vezes um pensamento, às vezes uma ação que você tem aqui. Mas lá na frente, isso se tornará pior. O que faz com que a gente se desprenda da fé? O que faz com que a gente perca a capacidade de se intimizar com Deus? O que faz com que as expressões daquele primeiro amor vão embora? E eu quero olhar isso com vocês a partir desse texto. A primeira coisa que eu percebo que desprende a nossa fé, que faz a gente desconhecer Jesus, tem a ver quando as nossas expectativas a respeito de Deus são frustradas e a gente se decepciona. Há pessoas que estão criando expectativas. Aliás, eu quero falar com vocês sobre frustrações. Não tem como nós vivermos uma vida sem frustrações. Muitas vezes vamos criando expectativas em cima de projetos, em cima de pessoas e em cima de nós mesmos. Mas e quando isso não dá certo?
E quando as coisas não vão tão bem como nós imaginávamos, nem tudo acontece como nós achávamos que ia acontecer. Ele não fez da forma como nós gostaríamos. Ele não agiu da forma como nós gostaríamos. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração, meu querido e minha querida. O desenvolvimento íntimo com Deus começa quando descobrimos que Deus não é uma criação nossa. Ele não existe para fazer os nossos desejos. Nós não podemos encaixotar Deus dentro de uma magma humana. Nós não podemos fazer isso. Esses discípulos, eles estão frustrados, sabe por quê? Porque eles achavam que as coisas deveriam acontecer segundo as suas vontades. E muitas vezes as coisas não vão acontecer segundo as nossas vontades. E virão frustrações. Os discípulos, eles tinham uma definição clara, uma definição catequética, exatamente de quem Cristo era. Deixa eu vos lembrar, esses dois homens conheciam Jesus Cristo. Mas eles não foram capazes de ouvir na intimidade dos vossos corações aquilo que Jesus houvera dito durante tanto tempo. Existem pessoas ouvindo de Jesus, mas existem pessoas que não estão intimizadas com Jesus. Há uma multidão que segue a multidão. E eu e você, nós não podemos estar inseridos no contexto dessa multidão que segue a multidão. Nós precisamos estar inseridos no contexto de pessoas que conhecem Jesus na intimidade do vosso coração. Os discípulos de Emaús não tinham isso. Eles têm um Cristo histórico, mas não um Cristo ressurreto. Eles não tinham fé para reconhecer, pelo contrário, eles estavam imersos na frustração. O verso 17 diz: ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Qual é a discussão de vocês? E aí, diz o texto que eles pararam com os rostos entristecidos. Estão tristes. O verso 21 diz: e nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção de Israel. Frustração. O que eu estou dizendo para vocês é que na jornada da vida cristã, nesse lugar de onde um dia você saiu, que foi a sua conversão, que foi um dia que você se dedicou a Cristo, se entregou, a partir desse dia eu quero dizer que você começa uma jornada com o Senhor e haverá muitas coisas que vão acontecer aí, planos que serão frustrados, históricos que virão e que você não esperava que iriam vir e que chegarão. Essa é a vida cristã. Quando nós vamos olhando as Sagradas Escrituras, nós vamos enxergando exatamente isso, que a vida dos homens e das mulheres de Deus não foram vidas fáceis. O que eu quero dizer para você, igreja que me ouve, deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração, é que o Senhor conhece a tua história. Como eu disse há pouco, eu não sei, eu não te conheço, você também não me conhece, nós estamos tendo o nosso primeiro encontro aqui, mas Ele conhece a tua história. Nós temos uma única vida. Esta é uma reflexão que nós precisamos trazer. Nós não temos outra vida, nós só temos essa. A vida é uma única chance, a vida é uma única proposta, a vida é uma única razão, depois dela acabou. E nós vamos vivendo essa vida, angariando para nós projetos, sonhos, e muitas vezes vamos entrando neste caminho de vida, e nós não sabemos onde Jesus está. Onde Ele está? Parece que Jesus só está no domingo à noite, porque na segunda pela manhã eu preciso tomar o leme da minha vida, eu preciso tomar o volante da minha vida, eu preciso ir. Eu conheço um Jesus histórico, eu conheço um Jesus dogmático, mas eu não conheço um Jesus da minha interioridade, da minha intimidade. Esses discípulos estão frustrados, porque eles achavam que Jesus deveria cumprir aquilo que eles queriam. Então, quando a gente vive frustrações religiosas, quando a gente vive essas frustrações que estão inseridas no campo religioso, quando a gente vive as frustrações por conta de pessoas pelas quais nós apontamos e falamos, não, essa pessoa é a tal, e de repente não é a tal. E o que acontece? A nossa fé se miscui,
a nossa fé se perde, nós perdemos o brio, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a força, há um desprendimento da fé, nós falamos, Senhor, por que o Senhor fez isso, qual a razão de tudo isso, e aí nós ficamos mais demovidos à vontade de Deus, nós não queremos mais, nós fugimos disso, por quê? Porque estamos frustrados. Porque talvez nós não estamos ouvindo a voz de Cristo no nosso coração. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração, igreja de Jesus, amém, meus irmãos? Intimizar você. Esses dois homens estão tristes. Deixa eu falar, a vida cristã não é uma vida triste. Ela pode ser uma vida de lutas, de tribulações, de dificuldades, mas não é uma vida triste. Porque o São Paulo apóstolo escreve a carta da alegria aprisionado a um guarda romano. E ele diz, alegrem-se. A vida cristã não é uma vida de tristeza. A vida cristã é uma vida de alegria, mesmo diante das tempestades, das intempéries que nós vivemos. Esses discípulos estão tristes, sabe por quê? Uma vida triste é uma vida onde se vive sem a razão maior. Quando Cristo deixa de ser a razão maior, a vida se torna triste. Porque é assim que acontece. Eu não sei, mas você sabe da tua história. Eu não sei o que você passa, o que você passou, mas vou te dizer uma coisa. Quando tudo está difícil, se a gente tem Cristo, a gente tem a alegria de passar por aquilo que nós estamos passando. Outra coisa que eu percebo que acaba afetando essa relação com Cristo, intimidade, é quando as nossas crenças e as nossas convicções, elas não condizem com a nossa realidade. É quando aquilo que a gente crê não condiz com aquilo que é a voz de Cristo em nós. E mais uma vez encontramos uma distância entre a verdade de Cristo e os ensinos distorcidos do nosso tempo presente. Deus é onipotente, mas muitas vezes a dor vai vir. Deus é grandioso, é um Deus de milagre, mas às vezes nós vamos pedir o milagre e Ele não vai fazer. O apóstolo Paulo diz, 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse esse espinho na minha carne. 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho, isso quase é insuportável. Uma vez. O Senhor não ouviu. E mais uma vez ele falou, Senhor Deus, eu sou Paulo, me entreguei a Ti, minha vida é Tua, esse espinho é doloroso demais, tira de mim esse espinho. E havia um silêncio sepulcral. 3 vezes. Senhor, eu não tenho mais força para gritar, porque às vezes é isso, a gente não tem mais força para gritar. Por favor, tira de mim esse espinho. E existem momentos, meus irmãos, que Deus vai falar não. Isso é maturidade. E Deus vai falar assim, sabe, Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar algo para que você fique forte para lidar com o espinho. A minha graça te basta. Às vezes nós entramos num conflito, porque nós achamos que Deus precisa fazer aquilo que nós achamos que Ele deve fazer. E o nosso conflito, sabe qual é? É quando Ele diz, eu não vou fazer o que você quer. O texto diz para nós, um deles, chamado Queopas, perguntou, você é o único visitante aqui em Jerusalém? Aliás, você não sabe das coisas que estão acontecendo aqui? Você está alheio a essa vida? E aí o Senhor pergunta, que coisas? Ele diz, você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Olha só o que eles dizem, olha só o texto, a narrativa desses discípulos, eles dizem assim, interessante isso. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Calma aí, vocês estão dizendo que vocês conheciam Jesus como um profeta, como um homem de sinais, mas espera aí, tem alguma coisa errada.
Jesus diria a eles: tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque vocês conhecem muito bem sobre o Cristo, vocês entendem muito bem sobre o Messias, mas no momento em que vocês precisam tomar posse daquilo que vocês entenderam, vocês não tomaram. Então tem alguma coisa errada aí, há uma distorção, tem alguma coisa que não condiz com a realidade. Vocês têm a crença, vocês têm o entendimento, vocês têm um conhecimento, mas isso não chegou ao coração de vocês porque não se tornou realidade. Irmãos, não adianta a gente saber da Bíblia, não adianta a gente saber de Deus, não adianta a gente ter conhecimento de Deus, se tudo isso não vier para nós numa experiência com Deus, de transformação e de mudanças na interioridade do nosso coração. Não adianta. Então vocês sabem que ele é profeta, vocês sabem dos sinais dele, ou seja, vocês ainda não entenderam. Uma vez Deus chegou para Moisés e falou com Moisés. E Moisés não estava entendendo era nada. E aí Deus disse: então é o seguinte, Moisés, eu vou dar sinais para você. E aí, para a ignorância de Moisés, Deus deu sinais. Para as perguntas de Moisés, Deus deu sinais. Mas aí Moisés continuou perguntando para Deus. E aí, para a segunda pergunta de Moisés, Deus falou assim: então eu vou te dar teologia. Deu conhecimento para Moisés. Então ele teve os sinais para entender. Ele teve teologia para entender. Mas na terceira vez, diz o texto, que Moisés intentou em falar com Deus. E Deus falou assim: na primeira vez é ignorância. Na segunda vez para a tua ignorância eu dou sinal. Na segunda vez, para a tua ignorância, eu dou conhecimento. Mas na terceira vez, Moisés, eu vou matar você. E diz o texto que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Nós podemos ver sinais, e já foi o tempo dos sinais. Você precisa de mais o quê? Sinais são para incrédulos. Deus deu conhecimento, a sua palavra, a sua relação. O que mais nós precisamos? E Deus está dizendo exatamente através desse texto: o que mais vocês precisam, a igreja de Jesus precisa se intimizar com Deus, porque ela já tem o que ela precisa. Esses discípulos sabem que ele é profeta, esses discípulos falam a respeito dos sinais de Jesus, poderoso em palavras e em obras diante de Deus. E aí? Isso não foi suficiente. Quando as nossas crenças e as nossas convicções, elas não condizem com a realidade. Igreja de Jesus, nós precisamos entender que a igreja precisa urgentemente de se intimizar com Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida diária, Ele tem que ser o Senhor da sua mesa, do seu convívio, do seu papo, do seu diálogo. Eles falam do Messias, mas não reconhecem a verdade da ressurreição. Eles entendem a obra do Senhor, mas eles não entendem o desfecho dessa obra. A vida cristã não é como começa, a vida cristã é como ela termina. Outra coisa que impede muito a nossa vivência com Jesus, outra coisa que nos afasta. Então, se uma coisa que nos afasta são as frustrações, e a outra coisa são crenças que não condizem com a realidade, a terceira coisa é quando o nosso engajamento, a nossa vida, o nosso desejo de estar com Deus vai perdendo forças. Desânimo. Desânimo. Queridos, como eu tenho visto gente desanimada no meio da igreja. Gente pusilânime, gente perdida. Isso vai esmorecendo pessoas. Há um declínio na espiritualidade, as bases da nossa fé se esmorecem. Por quê? Porque Jesus frustrou. Porque não aconteceu como deveria acontecer. E aí vamos perdendo essa força, vamos perdendo esse brio. O texto fala para nós o seguinte. Diz o seguinte, o texto, verso 22, eles vão narrar para Jesus, olha só o que eles vão falar para Jesus. Eles dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Que susto? Elas foram de manhã, lá bem cedo no sepulcro, e não acharam o corpo dele. Tá, e daí? Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, tá? E disseram que ele estava vivo.
Tá, e daí? Bom, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Tá, e daí? Então quer dizer que depois disso ainda vocês estão voltando tristes para Emaús? O testemunho das mulheres não mostrou nada? Não. Entende o que eu estou dizendo? A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? O que está faltando? São esses fatores da vida que vão esmorecendo o coração da igreja e desanimando o povo de Deus. São fatores do cotidiano, das coisas que estão acontecendo à nossa volta, e vamos perdendo a fé, que é uma certeza. Irmãos e irmãs, deixa eu lhes dizer uma coisa, aquele que vive por fé. É interessante que Jesus sempre falava assim: a tua fé te salvou. Eu acho essa expressão de Jesus muito interessante. A tua fé te salvou, ele dizia. Para várias pessoas, a tua fé te salvou. Eu fico pensando aqui, que poder que Jesus está dando à fé? Ele não é o Cristo Salvador, tua fé te salvou? Porque Jesus sabia que a fé era uma certeza de confiança naquilo que ele era. As pessoas que vinham a Jesus, ele disse isso àquela mulher que derramou perfume nos seus pés. Ele disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Aquela mulher saiu de casa já sabendo quem Jesus era. Ela já levou todo aquele perfume para derramar nos pés de Jesus, porque ela sabia quem Jesus era. E muitas vezes não bastam os sinais, está ficando difícil de reconhecer quem Jesus é. E a gente vai desanimando, vamos nos desqualificando na realidade do nosso legado, nós vamos nos esmorecendo. Então vocês, discípulos, vocês estão dizendo que as mulheres tiveram uma experiência com Deus, falaram sobre isso, os anjos falaram com ela, disseram que Jesus está vivo, os seus companheiros foram ao sepulcro, notificaram que realmente o corpo dele não está lá, e vocês estão voltando para casa tristes. Como está a tua vida? O que ainda você está regurgitando? Suas dores? Suas frustrações? Você vive falando para Deus sobre isso. Ah, Deus, não dá mais. Eu tentei. Senhor, eu fiquei confiando em quem não deveria. Eu me frustrei. Senhor, você ainda está... A oração sua ainda é essa, querido, querida? Jesus já está lá na frente. Isso já foi. Amém, irmãos? Isso já foi. O Senhor colocou sobre suas mãos brasas vivas. Já foi. Se vocês estão falando sobre um ano de restauração, um tempo de restauração, já foi o tempo do passado. Nós não vivemos passado e nem futuro, a gente vive o presente, é o hoje. Eu vivo falando para as pessoas, enquanto você estiver sucumbido no passado, ele vai te acorrentar. Já foi. Levante-se. Jesus já ressuscitou. Vocês estão lamentando a morte, vocês estão lamentando o prejuízo, vocês estão lamentando a frustração, vocês estão lamentando o engodo, vocês estão aí sorrateiros com a vida. Já foi. Levanta a cabeça. Sabe qual é o outro problema? É quando a nossa sensibilidade de Deus se perde. Os discípulos viveram depois da sexta-feira da crucificação a ausência divina. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra. E aí temos a realidade que estamos numa solidão absoluta de Deus. O culto não faz mais sentido, as experiências não fazem mais sentido. E aí Jesus vai falar. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Jesus vai falar, e Ele vai falar o seguinte: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Deixa eu falar de novo para vocês. Deixa eu contar a história de novo. Deixa eu ensiná-los de novo. Deixa eu trazer a palavra de novo aos vossos corações.
Porque a palavra antiga não queimou, ela só foi um verbete, ela só foi uma grafia. Deixa eu voltar a fazer queimar o texto, deixa eu fazer voltar a queimar o sonho, o propósito, deixa eu fazer voltar a queimar de novo aquilo que ficou para trás, deixa eu falar de novo. E ele começa a contar, não deveria o Cristo ter morrido, não deveria ele ter sofrido essas coisas, relembrem. Às vezes, a gente precisa rever a história da nossa conversão. A vida é uma vida de reflexões e pensamentos. Nós amadurecemos quando nós ganhamos capacidade de recontar a vida para nós mesmos e revermos os nossos passos. Eu tive uma experiência no ano passado. Em outubro do ano passado, eu fiz uma viagem para a Europa, fiquei 15 dias lá, porque eu falei o seguinte: eu vou ficar fora 15 dias e eu vou rever a minha história de vida. Eu vou sentar nos lugares, eu vou falar com Deus. Me propus nesses 15 dias ler o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, o livro de Atos, e sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus sobre a conversão, inclusive de São Paulo, e revendo essas condições todas. Para quê? Para chegar à seguinte conclusão: de que nós precisamos prosseguir independente do que tenha acontecido na nossa história de vida. Independente dos embargos, porque nós precisamos voltar a ser sensíveis à voz de Deus. A história de Deus na nossa vida, um dia Ele falou contigo, um dia Ele ministrou o seu coração, um dia Ele tocou a sua vida e isso foi se perdendo. Por que foi se perdendo? Foi se perdendo por conta das frustrações, foi se perdendo por conta dos teoremas, foi se perdendo. Teu coração não queima mais. Mas hoje o Senhor está dizendo ao nosso coração: eu quero de volta você. De volta aonde, Senhor? De volta à minha intimidade, de volta à experiência, de volta à conversa, de volta ao papo, de volta à mesa. Eu acredito que nós somos desqualificados de tudo aquilo que a gente ousa criar de Deus, né? Seja na religiosidade, na tradição, seja onde for. E esta é a crise que leva-nos a rever quem Deus realmente é, e quando a gente se torna esclarecido, a gente precisa sentar. Eu falo que esse mundo não nos permite mais parar. Nós vivemos a crise da incerteza. Esse mundo não permite que a gente faça mais aquilo que antes fazíamos, que era parar, sentar. A gente perdeu capacidade de contemplação. Osmar Ludovico foi um homem de Deus para o Brasil, para a espiritualidade do Brasil. Ricardo Barbosa, pastor da IPB do Planalto de Brasília. Homens que escreveram sobre espiritualidade, que a gente já perdeu mão deles. A igreja perdeu a capacidade de meditação, de contemplação, de ler as Sagradas Escrituras e deixar com que elas vaguem, andem, caminhem dentro da gente, porque a gente tem que correr atrás sempre. O Christopher Slash, que é um teórico, que é um sociólogo americano, fala sobre a cultura do narcisismo. Ele diz o seguinte: a incerteza que o mundo nos trouxe fez com que a gente pensasse: o que eu tenho que fazer tem que ser agora, e agora, eu quero tudo agora. E aí a gente foi perdendo isso. A gente não anda mais nos lugares. Aqui há campos, né? A região aqui é uma planície só, não é? Então você pode ver pôr do sol, você pode ir contemplar Deus. A gente perdeu isso. Irmãos, nós somos seres humanos sensíveis a Deus, somos a imagem e a semelhança dEle, e nós nos perdemos isso. E aí Deus propõe intimidade. O verso 30 diz que quando Jesus senta à mesa, Jesus toma pão, Jesus partilha pão com eles, Jesus dá pão para eles. E aí diz o verso 31 que os olhos deles foram abertos. Os olhos deles foram abertos. Eu tenho falado muito sobre a mesa. A gente tem cultivado lá na cidade de Garça com a igreja a mesa. A gente tem entrado nas casas e a gente tem comido pipoca e falado de Jesus.
A gente tem sentado na mesa dos irmãos, a gente tem falado de Jesus. A roda da pizza se tornou a roda do testemunho. A gente não precisa de muito, Jesus está na intimidade. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Entendem? É lá na tua casa, é no teu lugarzinho. Você vai falar com Jesus, Ele vai falar com você. Ele vai tocar a sua vida. Você não precisa, o Senhor falou sobre o sacerdócio universal. Você vai na presença dEle, você fala com Ele, você é ministrado por Ele. Ele te toca, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te ministra. Intimidade, intimidade. Ele senta à mesa com a gente e Ele partilha. O Senhor Jesus, Ele tem uma capacidade muito grande de dividir. Ele sempre divide, Ele se doa, Ele se entrega. Então, Ele senta à mesa com esses homens, Ele começa a partir pão, que é esta expressão de eu dou de mim para você. Eu faço você experimentar de mim. Essa experiência. E é interessante que diz o verso 31, então os olhos deles foram abertos. Queridos, eu faço uma pergunta aqui ao verso. Por que os olhos deles foram fechados? Os olhos podem ser fechados por conta de frustrações. Os olhos podem ser fechados por conta de condições errôneas da forma e nas crenças que temos. Os olhos podem ser fechados por conta do desânimo. Os olhos podem ser fechados por conta da insensibilidade. Mas nesse exato momento, os olhos deles foram abertos. Sabe por quê? Porque foram embora a frustração. Porque foram embora o pensamento que eles tinham, que eles martelavam dentro dele e achavam que tinha que ser daquele jeito. Os olhos deles foram abertos porque eles entenderam que a força que eles precisam para prosseguir não é a força deles, é a força do Senhor. E os olhos deles foram abertos porque eles foram invadidos pela presença de Jesus. Eu tenho aqui uma leitura interessante, ouso falá-la aqui. O texto diz, e ele desapareceu da vista deles. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Desapareceu. E eu digo o seguinte, Jesus não foi embora. Jesus foi para a experiência da intimidade daqueles homens. Jesus veio para dentro. É o Espírito Santo que vive. Na jornada da vida, Jesus não caminha e depois vai embora. Na jornada da vida, Jesus chega e vem para dentro da gente. Vem para a nossa interioridade. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito. Essa palavra lá em Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, para nós é muito interessante, não entristeçais o Espírito. Você sabe que se alguém te entristecer, como vai ser a relação que você vai ter com essa pessoa? Para onde Jesus veio? Jesus veio para dentro. Jesus veio para dentro. Aleluia. Nesse momento, a gente vai rompendo com tudo aquilo que foi pintado, interiorizado de Deus. E a gente vai viver uma experiência com Deus. Amém, queridos? Diz o texto que eles fazem o seguinte. Eles olham para eles e falam assim, o nosso coração não estava queimando quando ele estava no caminho? Você está sentindo o teu coração queimar, hein, meu querido? E isso não é apenas uma experiência apofática, mística, emocional da questão. O teu coração está queimando. Eu fico lembrando de Jeremias, o profeta, que fora escolhido desde o ventre e chega um determinado momento do seu trabalho profético que ele está desanimado. Quem lê a história de Jeremias vai entender que ele foi um profeta perseguido, não foi dado ouvidos à sua voz, e chega um momento que ele vai para Deus e fala assim, o senhor está de brincadeira, o senhor me enganou, o senhor me persuadiu, o senhor me chamou e me enganou o senhor está jogando comigo. E ele diz assim, eu olho para todos os lados e vejo violência,
Ele fala assim: os meus amigos querem o mal de mim, as pessoas querem me matar, mas aí o texto diz: mas é como um fogo que queima dentro de mim. Queridos, sempre haverá um partilhar de Cristo no momento da nossa maior dificuldade, que fará com que o nosso coração continue queimando para a glória dele. Sempre haverá. E esses discípulos dizem assim: não queimou o coração, mas o que é isso? É a compreensão de que Cristo não vai nos desamparar. E esse queimar do coração estava acontecendo enquanto ele expunha as Escrituras. É a palavra de Deus, a nossa regra de fé. É a palavra de Deus que vai falar no nosso coração. Eu tenho dito isso na igreja. Eu falei: queridos, a nossa Bíblia, as folhas dos nossos textos não estão mais manchadas com as nossas lágrimas. A igreja precisa voltar à palavra, a ler o texto, ser tocado por ele, a ser ministrado por ele, a ser confrontado por ele. Porque enquanto a palavra era exposta, ia queimar. E sabe o que acontece? O Senhor Jesus restaura a vida daquele que está em intimidade com ele. Eles se levantam e eles fazem o quê? Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para o propósito. Os olhos deles se abrem, eles contemplam Jesus, e aí eles são mobilizados ao propósito real. É voltar para o caminho, é voltar para o propósito. Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a realidade na qual eles estavam. Eles se encontram novamente com os 11. Volte a cumprir o propósito. Volte a pregar o Evangelho. Quantas almas estão nessa cidade esperando que você levante os seus lábios? Fale. Volte a dizer: Jesus é Senhor. Volte a dizer: o tempo é pouco. Eu tenho uma ampulheta no meu escritório, que é uma ampulheta que eu ganhei, e eu sempre olho para aquela ampulheta, de vez em quando eu viro a ampulheta. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida é uma ampulheta. O grande problema é que a gente não sabe a quantidade de areia que está nela. E vai chegar o último dia que vai cair o último grão. Enquanto não cair, nós precisamos viver segundo o propósito de Deus. Amém? Como nós vamos descobrir o propósito de Deus? Vamos descobrir o propósito de Deus na intimidade com Ele. Senhor, venha ser íntimo de mim, e que nessa ação revelatória, não do Senhor, mas minha, eu possa descobrir em Ti, e assim eu possa cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Que você, que eu, que nós não abandonemos o desejo de estar pertinho de Jesus, para que Ele fale conosco e que sejamos usados por Ele, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Que Deus possa continuar falando ao teu coração durante essa semana acerca desta palavra. Vamos ficar em pé. Eu quero pedir que o Ministério de Louvor venha aqui, por favor. Nós vamos orar. Quero orar por tua vida. Eu sei que podem haver muitas razões que bloqueiam a nossa vida com Deus. Pecados, medos, traumas, angústias, situações pelas quais nós pedimos e não acontece. Tanta coisa. Eu faço uma pergunta para você pensar e a gente orar sobre isso. O que hoje tem impedido você de buscar Jesus na intimidade? São suas preocupações? São suas ansiedades? São as suas frustrações, os seus medos? O que hoje tem impedido você de abrir mão? Eu não vou fazer mais isso. Eu abro mão desse tempo para me dedicar ao Senhor. É a ânsia de ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar. Pense aí. O que hoje tem impedido você
de se aproximar, de estar mais perto, de se entregar. Pense.